Muito bom dia, nação. Vamos aqui logo cedo trazendo as informações do Mengão para vocês aqui no nosso canal. E o Flamengo está em preparação para a partida contra o Racing na Argentina pela Libertadores da América. E, meus amigos, provavelmente teremos mudanças na escalação, como por exemplo, Thiago Maia e Gerson estão fora dessa partida. E tem notícia importante, o Flamengo está em busca de um novo reforço, nós vamos falar mais sobre isso durante o vídeo, e também sobre a volta do jogador Arrascaeta. O jogador Arrascaeta está relacionado para a partida contra o Racing. Então vamos para as notícias de hoje, mas antes, nação, vamos fazer o seguinte, você é flamenguista de verdade? Você é torcedor raiz do nosso Mengão? Por que você ainda não está inscrito aqui no canal? Ó? Se inscreva, ative o sino das notificações, aperte o botão vermelho aqui embaixo, porque assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Esse canal aqui, o meu Mengão React, é notícias do Flamengo todos os dias. Então vai lá rapidinho e se inscreva, faça parte aqui da nossa família. Rapidinho, deixe seu like no vídeo e escreva nos comentários para você o que o Flamengo precisa mudar, o que o São Paulo precisa fazer para o Flamengo parar de perder, né? O Campeonato Brasileiro teve aí a derrota para o Botafogo e agora contra o Racing o Flamengo não pode perder. O Flamengo precisa da vitória para não se complicar na fase de grupo da Libertadores. Crédito desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN Brasil, também é o canal do João Guilherme. Link na descrição como créditos. Vamos então reagir aqui às notícias do Flamengo. Enfrenta o Racing na quinta-feira, mais um jogo que você vai ver na ESPN também, no Star Plus. E o Gabigol falou sobre a magia da camisa 10 rubro-negra. Acho que nosso espírito e o espírito aqui no Flamengo é sempre ser campeão, sempre querer mais. Então, não importa o que passou, o que a gente busca mesmo é ganhar a terceira e depois a quarta e a quinta, a sexta. O Zico, além de ser um grande ídolo do Flamengo, é um grande amigo meu. Então é uma honra, espero poder continuar representando muito bem, não só a camisa 10, mas também a camisa do Flamengo, e não tem como fugir disso, é ser campeão de novo. Agradecer a todos os meus companheiros, a torcida, o staff do Flamengo, para que eu possa ter chegado a esse momento. Sei que vai ser um dia especial, mas como eu falei, sempre esses recordes individuais para mim é muito importante, mas o que eu quero mesmo é ser campeão, quem sabe agora também no Maracanã, que seria algo totalmente especial para mim. Então, espero bater os recordes individuais, mas também os coletivos para mim é muito importante. Flamengo, quinta-feira, 7 da noite, Racing e Flamengo. Gabigol no Flamengo pela Libertadores, 44 jogos, 28 gols. Média de 0,64 por jogo, 9 assistências, 100 minutos, 100,7 participações por gol. É o maior artilheiro da história do Flamengo na competição. Flamengo e Racing, Racing e Flamengo, quinta-feira, 7 da noite. Vamos falar de como o Flamengo entrou para esse duelo. Tinha o Gerson ali numa expectativa de ser o titular e na última hora o Ayrton Lucas acabou sendo o seu substituto. A expectativa é que o Ayrton iria ali ficar pelo lado esquerdo, né? Como ele joga, e talvez uma outra peça mudaria o Cebolinha, enfim. Mas o que foi escolhido foi o Ayrton Lucas, começou no lugar do Gerson mesmo, no meio de campo. Fernanda Maia, para mim o Flamengo começou a perder o jogo antes mesmo de a bola rolar. Para quem não sabe, o Gerson ele sentiu no aquecimento. Ao finalizar uma bola, treinando, ele chutou ao gol, sentiu lesão ali naquele momento. Foi quando ele teve que deixar o jogo, ou seja, não entrar em campo. Foi aí que o São Paulo perdeu o jogo para mim, porque a partir do momento que ele coloca o Ayrton Lucas de volante, algo que ele não treinou, isso não é achismo, é informação, porque as pessoas me falaram isso, ele não treinou, foi na base do improviso, então ele erra quando coloca o Ayrton Lucas ali. O Ayrton Lucas totalmente perdido em campo. Obviamente, ele não treinou nessa função, não tem como ele exercer essa função. Quando o São Paulo percebeu que tinha errado, talvez fosse tarde demais. Foi aí que ele entrou com o Everton Ribeiro. Mas aí muita gente vai falar assim, poxa, Vene, você queria que o Everton Ribeiro entrasse, mas o São Paulo disse que ele teve um problema no joelho e não poderia jogar 90 minutos. Entrasse com o Everton Ribeiro e depois você tirava o Everton Ribeiro durante o jogo, caso ele não aguentasse. Quem foi o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião, no segundo tempo? O próprio Everton Ribeiro. Sim. Se ele tivesse iniciado a partida, talvez a história pudesse ter sido diferente. Além disso, eu acho que o São Paulo tem que começar a esquecer o esquema com 3 zagueiros. Eu sei que é muito difícil, mas já está comprovado. No Flamengo esse esquema não está dando certo. E ainda tem outras teimosias do São Paulo. Exemplo,
Manter o Vidal até o fim da partida é algo inexplicável. Ele estava esgotado fisicamente falando. Não sei se o São Paulo pensa que ele é aquele Vidal ainda dos tempos de seleção chilena, mas ele estava esgotado e, além de tudo, estava com cartão amarelo. Ele poderia ter feito outras substituições. Marinho, assistência em Marinho, também não há justificativa mais para isso. Tem o Matheus França à disposição, tem o Matheus Gonçalves. Então, assim, tem outros jogadores que ele pode colocar na frente do Marinho. Mas essa insistência do São Paulo em alguns jogadores não deu certo ontem. Sobretudo, a péssima fase do Davi Luiz também. A gente não pode esquecer isso. Que foi vaiado até pela torcida do Flamengo ali durante o jogo mesmo. Ele tocava na bola e ele estava sendo vaiado. E eu quero falar também do Gabigol, mas vamos falar ainda do Gabigol, porque vamos ter... Eu queria que você, por favor, o Big Boss, colocasse aí os números do Tiquinho. O Plim Plim, que foi onde a detentora, né, desse jogo, fez um mapa de calor no primeiro tempo. E aí tinha o Flamengo muito em sua área defensiva, porque a tentativa de furar aquele bloqueio tão consistente do Botafogo, a bola circulava ali com os pés entre os 3 zagueiros e o Santos, né, que estava muito avançado, inclusive o Tiquinho até tentou fazer um gol de cobertura nele. E o mapa de calor do Botafogo, ele era menor, né, ofensivamente falando, mas era pelo lado esquerdo ali por onde nasceu até o gol com o Vitor Sá. Claro que tem o mérito do Lucas Pérez. Tem. Claro que tem. Mas o Gabigol, ele teve 3 chances claríssimas de balançar a rede. E nessas 3 chances, ele não soube aproveitar. Eu respeito o Gabigol, a história que ele construiu com a camisa do Flamengo, a forma como ele é tratado como ídolo dentro do Flamengo. E tem que ser. Mas, entretanto, ele tem que ser cobrado. Não tem essa de que o Gabigol já fez muita coisa pelo Flamengo e não pode ser cobrado. Não. O jogador tem que ser cobrado pelo momento dele. E o Gabigol tem que ser cobrado, sim. Inclusive ser cobrado por alguém do elenco. Porque não dá para ele fazer o que fez após o jogo contra o Maringá e passar de maneira impune e tranquila. Porque é muito fácil ele, após um 8-2 contra o Maringá, pegar a rede social e criticar os companheiros. Agora, os companheiros botaram ele na cara do gol, por que ele não balançou a rede? Os companheiros não, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. 3 vezes. Por que ele não faz uma autoanálise e chega na entrevista pós-jogo e fala assim, de fato eu tô vivendo uma péssima fase. Ao invés de postar foto sem camisa em rede social, se exibindo. Repito, fisicamente, ou melhor, esteticamente, o Gabigol não tá mal, mas dentro de campo ele vive a pior fase fisicamente falando. Ele não consegue mais correr, ele não tem mais agilidade, ele não tem mais potência e a parte técnica dele tá abaixo. O Gabigol sempre foi um cara que perdeu muitos gols. Isso aí a gente sempre falou isso aqui. Sabe quem me lembra? Sempre. Vocês lembram o Wagner Love no Flamengo também? Era muito assim, ele tinha muita oportunidade, ele perdia, mas fazia gol também a pampa. Que era o caso do Gabigol, né? Se a gente for pegar o Gabigol... Se posicionam muito bem, estão sempre prontos para finalizar. Criam as oportunidades. Se a gente for pegar o Gabigol de 2019, 2020, dessas 3 oportunidades, eu tenho certeza que uma, pelo menos, ele botaria na rede. Claro. Só que do ano passado para cá, ele não vive uma grande fase. E ele tem que ser cobrado. O torcedor tem que parar com essa de que, não, o que ele fez em 2019, ele pode tudo. Não, ele não pode tudo. Ele é um jogador como qualquer outro ali dentro do elenco. Se vive uma fase ruim, ele tem que ser cobrado. Tem que parar com essa de que, não, o Gabigol é o príncipe da nação, ele não pode ser cobrado, ele já fez muita coisa. Claro que pode. Olha os gols que ele perdeu ontem. Ele prefere 1000 vezes parar e reclamar com a arbitragem ao invés de dar continuidade numa jogada. E ele tem que fazer uma meia-culpa, parar e analisar, porque fisicamente ele está mal. Não tem essa de que não, ele está bem, ele só está fora. Não, ele está totalmente diferente do Gabigol de 2019 e 2020. Claro, a idade chega, mas a gente está falando de um atleta que tem apenas 26 anos, gente. É o auge. Era para ele estar vivendo jogador. o auge da forma física dele, ele não está. Ele tem que fazer uma autoanálise, de repente parar por um tempo, focar na preparação física dele, porque está prejudicando dentro de campo. E repito, hoje o Gabigol, para mim, é reserva. Venê vai colocar quem? Tem o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves, tem outros jogadores. Agora, não dá para manter o Gabigol como titular. Intocável no elenco. Thiago Maia e Gerson, esses 2 jogadores estão fora do jogo contra o Racing na quinta-feira, desfalcam o Flamengo. Preocupação para o técnico São Paulo, que agora só tem o Vidal e o Pulgar ou o Igor Jesus. Chegou o momento do Igor Jesus, gente. E agora, contratação do Flamengo. O Flamengo está de olho no volante Fernando, volante brasileiro de 31 anos, cria das categorias de base do Grêmio, passagem pela seleção brasileira, atualmente está no Antalyaspor da Turquia, destaque do futebol turco, esse jogador. O Flamengo, na última janela de transferência, tentou a contratação, mas não deu tempo, a janela fechou e agora vai tentar no meio do ano também. O Flamengo não pode perder, no mínimo, empate com o Racing, é verdade. Não, se o Flamengo perder, ele se embola no grupo aí, hein? Se o Flamengo perder, ele se embola no grupo. Um grupo que, na minha avaliação, na teoria, na prática, a Libertadores e o futebol, eles são diferentes,
mas é um grupo mais fácil para os times brasileiros, esse grupo do Flamengo. Tem Nublense, tem Alcas. O Flamengo já perdeu para o Alcas, ganhou da Nublense. Agora vai ter o Racing lá em Buenos Aires. O Flamengo não pode perder esse jogo mesmo não, hein? Porque se perder, a situação do grupo começa a complicar. Mas mesmo torcendo para o rival histórico do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem de empatar, tem chance de empatar, de ganhar o jogo. O Racing não vem bem, né? Nos últimos 6 jogos, o Racing perdeu 4, empatou uma. E aquele gol do Alcas, ele abriu 2-0 no primeiro tempo, tomou um empate. O Alcas estava sufocando e saiu um gol contra do Alcas e o Racing faz o 3-2 e aí no finalzinho do jogo acaba se segurando ali. Mas aí é o seguinte, amigo. É diferente jogar com o Alcas, com a Nublense, do que jogar contra um time brasileiro. E os argentinos, quando eles veem time brasileiro e time grande, time gigante, como é o Flamengo, que ganhou recentemente a Libertadores da América, cara, eles crescem muito, né? Eles ficam doidos. Então não tenha dúvida. Perderam para o Atlético Tucumã recentemente dentro de Avejaneira por 3-1. Mas você não tenha dúvida que será um jogo bem diferente. Agora, o Flamengo tem um grande time, como a gente cansa de falar aqui, tem um grande elenco. O São Paulo está chegando agora, não foi bem no clássico contra o Botafogo, mas ele está iniciando o trabalho e tem totais condições, o Flamengo, até mesmo de ganhar o jogo lá dentro de Avejaneda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pilhar o jogo, né? Não, já está pilhando desde que o Flamengo e o Racing estavam no mesmo grupo, né? Que Paulo Guerreiro, eu não sei como é o Flamengo, mas ele está com uma mágoa no coração, digamos assim. É verdade. Mas não está fazendo mal a ninguém não, viu, Betão? Mas ele não está fazendo mal. Passou aqui pelo Avaí, não fez nada, já está há algum tempo aí, checando a carreira. Ele fez o gol histórico lá no Grêmio no Corinthians, quer dizer, desculpa. Há 11 anos. Mas ele, acho que a melhor temporada dele foi no Flamengo, ele fez 18 gols, 17. Foi. Se eu não estou enganado, foi em 2017. Pedro já tem 21, Cano já tem 20. E assim, o Guerreiro é um jogador já em fim de carreira, né? Agora, claro, é um nome, né? Um cara que chama atenção, já jogou no Flamengo. Ele pode pilhar o jogo. Aquele negócio pode pilhar o jogo. De catimbar. Mas mãozinha ali para um zagueiro, se tiver cabeça meio inclusive, ele é reserva do time, né? Tem que ser. Ele é reserva. Ele não é titular, não. Ele entra em algumas partidas e tal. O Guerreiro, ele já passou, mas é aquilo, é um nome, né? Um cara que tem nome, já jogou no Flamengo e, sem dúvida, é uma atração. Informações aqui importantes: o Thiago Maia e o Gerson não vão para a Argentina. Estão fora do jogo. Mas tem outra informação que é muito importante. Arrascaeta de volta. Ele será relacionado, hein? Será relacionado. Não sabemos se vai começar jogando, mas será relacionado e vai para a Argentina. E o Pulgar também, que com a ausência do Thiago Maia, tem uma chance de começar até jogando, porque o Sampaoli gosta muito dele, foi o primeiro técnico que o convocou para a seleção chilena. Então, Pulgar e Arrasca, principalmente o Arrasca, estão de volta aí, e é uma notícia que a torcida do Flamengo está comemorando bastante, né? É isso aí. Ele é muito diferente, muito. É muito diferente, é um jogador realmente que é isso aí. O Guerreiro é perigoso, marcar gol contra nós. Tem a famosa lei do ex, né? Que sempre aparece aí no futebol. O que ele pode fazer mesmo. Agora é um cara que vem há bastante tempo em declínio aí na sua carreira, né? Tem gente aqui dizendo que o Pulgar é lento. O Sampaoli tem treinado o Pulgar como zagueiro, para usar na linha de 3 zagueiros, que ele é apaixonado. Então, não se surpreendam se entrar o Pulgar ali, hein? Eu dar uma provocada, ele ia botar 4 zagueiros, cara, que ele gosta. Não surpreenda. É possível. Porque é o seguinte, o Flamengo não terá o Thiago Maia e o Gerson. O Everton Ribeiro
Ele tá ainda não tá 100%. Ele mesmo falou. Igor Paixão, né? Volante. Igor Jesus. Desculpa. Igor Jesus. Ele tá meio assim. Ele tá meio assim o Everton Ribeiro, né? Ele não tá. O São Paulo não gosta da base, assim, não gosta de trabalhar muito, ele prefere gente experiente ou gente que já ele tá deixando isso bem claro nessa passagem dele pelo Flamengo, né? Os garotos vêm bem, mas ele não dá tanta chance para os meninos. Agora, nesse jogo, ele vai ser obrigado, até para a ausência de algumas peças, a dar um pouco mais de oportunidade. Matheus França tem entrado bem, Vitor Hugo tem entrado bem, o Igor Jesus, volante, que quando entrou com o Vitor Pereira foi bem, não teve muita chance, Matheus Gonçalves nunca mais teve chance. Então o Flamengo tem uma garotada muito boa, mas ele prefere os caras mais cascudos, que ele tem aí uma afinidade, né, que ele tem uma amizade. A Flávia Teixeira, inclusive, Flávio Teixeira, está dizendo aqui, Igor Jesus cairia bem no jogo. É porque é um cara de marcação, né? É um cara muito forte, é um cara de marcação ali. Vamos ver. O Racing tem um jogador importante que é o Matias Rojas, meio-campo paraguaio, que inclusive o Botafogo, o Atlético Mineiro estiveram de olho nele. Meteu um golaço outro dia no meio-campo contra a Iublense, lá na primeira rodada da Libertadores. Vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogão esse de quinta-feira. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo logo cedo aqui pra vocês. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Racing. Deve ter mudanças na escalação, como nós vimos aí o Venê e o João Guilherme falando. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeo pra vocês aqui no canal.